O City venceu, passou, daqui a pouco a gente fala do campeonato inglês aqui no Futebol na V. Antero, cuidado quando passar, ele tem uma simpatia de ano novo ali. Eu vi. É uma pena lá, uma pena de... Eu não sei o que é isso aí, mas eu acho que a simpatia de ano novo é melhor não mexer, viu? Pena de coruja. É melhor não mexer. Já tá olhando pra Vai cair alguma coisa. Acho que depenado Enquanto do peru cair aqui pena, atrás. tá aqui. bom. O problema... Exato. Você sabe dessa, né? É. Que o cara tava sentado no banco, uma senhorinha do lado, aí tá assim, de repente, caiu, né, nele. Ele olhou assim e falou, ai, meu Deus. E a mulher do lado pegou assim o lencinho e falou assim, quer limpar? Eu falei, mas eu não sei qual que foi. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Grêmio e Corinthians em destaque. Os dois querem Felipe Viseu. Mostra a tela aí com os centroavantes dos dois times. Vamos lá, meu Deus do céu. Viva o ano novo. Feliz 2019, meu amigo. Vamos É lá. bonitinha, né? Não sei qual que foi. Agora ele vai disparar a rir, olha lá. Vai disparar a rir. Alguém puxou a cordinha. É o seguinte. Vamos lá. Vamos aos centroavantes do Corinthians. Eu vou ter que tirar o Zé do programa. Eu vou por 5 minutos. Aí, ó. Agora estragou tudo. Cartão azul, né? Azul, 5 minutos pra ele respirar, tomar uma água. Bora. Você acha que você consegue ficar aí pouco? Consegue? Então tá bom. Vamos. Corinthians, ó. O Roger, 21 jogos, 4 gols. O Jonatas, 7 jogos, 1 gol. No Grêmio, o Jael fez 20 jogos com 6 gols e o André 24 jogos com 4 gols. Quem precisa mais do Viseu, o Grêmio ou o Corinthians? E eu até... Sei que tem que ir logo. Logo. E eu até aceito se vocês colocarem uma terceira opção, nenhum dos dois. O Viseu não vai resolver o problema, eu aceito essa opção. Eu acho que assim... Fica na sua aí. É fato que, assim, pelo rendimento dos 4 centroavantes que a gente mostrou, os dois precisam de uma alternativa para essa posição. Se o Viseu é esse nome, sinceramente, não tenho tanta certeza assim. Não empolga, né? O Viseu, ele acho que chamou muito a atenção quando ele estava indo embora do Flamengo, aquela reta final, ele teve alguns momentos, ainda não em 2018, em 2017 ele teve alguns momentos positivos ali, principalmente na Sul-Americana, mas não foi o suficiente para se tornar titular do Flamengo, mesmo com o Flamengo tendo centroavantes que não estavam rendendo grande coisa, né? O Flamengo contratou o Henrique Dourado, mas ele não estava jogando bem. O Guerreiro, quando estava lá, também não conseguia convencer. O Viseu teve as oportunidades dele, também não conseguiu virar o centroavante titular no Flamengo. Na hora que ele estava indo embora, prestes a ir para a Udinese, ele teve ali alguns lampejos de bom futebol, marcou alguns gols, mas foi embora. E na Udinese não jogou. Não jogou, não tem sido escalado, ele tem ficado no banco de reservas. Né? Chegou a 5 partidas apenas, nem mas gol entrando, fez. né? Isso, exato. Um jogador que não tem atuado. Então, acho que esse retrospecto do Viseu, que ainda é jovem e tudo mais, não dá para o Viseu o rótulo do cara que chega para ser o titular indiscutível, seja do Corinthians, seja do Grêmio. Mas acho que, olhando para as alternativas que Grêmio e Corinthians têm, e pelo que esses caras mostraram na última temporada, ele pode ser uma boa opção, né? Uma boa opção, contanto que não seja um jogador muito caro, porque, repito, é uma incógnita ainda, né? Sim. Aí o cara que está em casa, Antero, vai olhar e falar assim, mas o Gabigol foi para a Itália lá, não deu certo e tal, voltou para o Santos, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vai usar o exemplo do Gabigol para falar que o Viseu pode dar certo. Tá certo o cara que pensa assim? É um pensamento que faz sentido. Mas faz sentido por quê? Porque nós acabamos ficando com jogadores reciclados. Não no sentido de que não prestam e tal. Mas jogadores que ou já construíram uma carreira no exterior, vários casos. O Hernanes, por exemplo, é um desses, né? Saiu, passou um bom tempo fora e foi bem, com uma outra variação, mesmo na Itália. E tantos outros, o Reinaldo Fenômeno, o Kaká, sei lá, a gente pode citar um montão. E alguns que são jovens, são promissores, saem e não vingam. Que também não é nada assim fora do comum. Até acontece com muita frequência. Mas, na carência que nós temos aqui
com jogadores saindo cada vez mais novos, tentando a sorte no exterior, há sempre espaço para os que voltam. Pode reparar, voltam voltam muitas vezes com festa, como sendo a referência, o principal jogador de um elenco. Não será exatamente o caso do Viseu, mas ele volta com espaço. Se for no Corinthians... A diferença, né, Antero, é que assim, acho que o Gabigol, ele saiu daqui sendo um jogador importantíssimo no futebol brasileiro. O Viseu não era. Então assim, o que o Gabigol fez no Brasil já era o suficiente para a gente acreditar que se ele voltasse, ele seria importante onde quer que ele estivesse. O Viseu, acho que o que ele fez no Flamengo ainda não foi o suficiente para a gente ter essa Mas você vê que a gente citou 2 times aí, o Corinthians, se ele vier, ele vai ter muito espaço para ele tem espaço, acho que mesmo no Grêmio, né? Tanto que a diferença foi, um foi contratado, e aí não desmerecendo, mas um foi contratado pelo Udinese e não jogou na Udinese. Pois é. E o outro não jogou na Inter de Milão, que é diferente. Nem no Benfica. Nem no Benfica. Você tem 2 pesos diferentes aí nas contratações e nos times para os quais eles foram. E o contrário vai indo lá para trás. O Zico foi jogar na Udinese e foi vice-artilheiro no Campeonato Italiano. O Zico só teve o recorde só quando o Ronaldo, primeiro ano do Ronaldo na Inter de Milão, foi quando o Ronaldo bateu o recorde de estrangeiro artilheiro, né, do Campeonato Italiano. Não, mas de um estrangeiro sendo artilheiro do Campeonato Italiano. O Ronaldo que quebrou o recorde do Platini? Do Zico. Do Zico. Mas o Zico não foi artilheiro. No ano que o... Não foi o Platini? Não, acho que foi o Zico. Foi o Zico. Depois dá uma pesquisa, mas se eu não me engano, minha memória... Estou tentando me lembrar, foi Maruel pesquisa. Foi o Platini, o artilheiro. Bom, mas enfim. Não, o Zico jogou na Udinese e foi artilheiro, vice-artilheiro, que seja. Eu acho que o Viseu vem como aposta, que pode dar certo. É uma aposta que pode dar certo. Se você falar assim, Corinthians e Grêmio, vamos contratar o Bozelli, que eu acho que já é um jogador mais maduro, um jogador... Aí já não é mais aposta. Eu acho que aí já é uma coisa que chega para solucionar o problema. Tem essa briga entre os dois também, né? Então, assim, eu vejo são situações diferentes. Eu acho que o Viseu chega, tem qualidade, é bom jogador, mas não mostrou, mesmo aqui no Brasil, essa segurança para a gente chegar e falar assim, não, ele vai chegar e vai solucionar o problema, mesmo não jogando na Udinese. É uma aposta como o André, como o Jael, quando foi contratado. Não, mas quem está com a o André situação... talvez fosse até menos, né? Assim... O André é novo, mas é extremamente rodado também. Então. Não, mas digo, talvez fosse menos uma aposta. Quer dizer, o André é um nome mais conhecido e que você tinha expectativa que entregasse mais do que entregou. Sério mesmo? Tinha expectativa? Eu acho mais do que o Viseu. O Viseu é uma aposta ainda. O André, que você, como santista magoado... Não, eu não posso ter mágoa do André porque ele foi bem o período que ele foi no Santos. O problema da carreira dele foi depois do Santos que ele não se acertou. Teve alguns bons momentos no esporte, principalmente. Acho que no Grêmio, né, William, tem aquela coisa de você acreditar que o jogador que ia mais ou menos em outros clubes, na hora que chega no Grêmio, porque isso aconteceu com muitos jogadores, né? Sob o comando do Renato, o Grêmio recuperou inúmeros jogadores. Estamos cansados de citar aqui jogadores que pareciam já meio que totalmente no fim da carreira e que foram importantes para o Grêmio na conquista da Libertadores. E não pode ser assim com o Viseu também? Recuperar esse jogador? Mas é que eu não acho aí num outra história, que é novo ainda. E é isso, exatamente. Quer dizer, não dá pra gente comparar com o Cortez, com o Léo Moura, com o Cícero... E Maicon. Então, eu acho que é uma outra história mesmo. É um jogador ainda muito novo, é muito jovem, que tem muito para evoluir, onde quer que seja. Mas, como a gente estava falando, acho que é uma aposta, né? Não é o centroavante que você fala, pô, esse cara chega para assumir a camisa 9. O Jael que teve seus bons momentos, teve alguns bons momentos no Grêmio, mas a gente sabe que ele tem limitações ali que, enfim, ele pode ir até um certo ponto, né? Não vai passar daquele ponto. Acho até que as opções que o Grêmio tem com o André e com o Jael são opções melhores do que as opções que o Corinthians tem hoje. E nesse aspecto, talvez fosse até mais interessante para o Corinthians, mas o Grêmio tem esse trunfo de fazer jogadores que não estão rendendo começarem a render. Não fui traído pela memória, não. Capo Canonieri, Michel Platini 20, Zico 19. Campeonato de 83 a 84. Mas, de qualquer forma, é aqui que a gente falou. Foi não sei se talvez tenha sido amoroso, então... Eu não sei, é um recorde
Talvez não seja o que ele recorde bateu de no- gols de estrangeiro artilheiro. A gente checa direitinho Tá. isso. Mas vai ser um detalhe. O detalhe importante é o desempenho de um cara que era extraordinário, que foi jogar num time pequeno e conseguiu fazer. e só ficou atrás. E a Juventus era apenas a base, praticamente a seleção campeã do mundo em 82. É. né? Você só não respondeu, Grêmio ou Corinthians? Quem precisa mais do Viseu? Não, cai nesse negócio da aposta, William. Não dá para eu dizer quem que precisa mais ou não, porque para mim eu vejo o Viseu como uma aposta, tanto para o Grêmio como para o Corinthians. Os dois estão precisando de camisa 9, mas não, por ser aposta, não dá para eu falar, não. Então quem ele vai precisa mais do chegar, Bozelli? Quem precisa mais do Bozelli, eu acho que o Corinthians. Também acho. Porque o Corinthians não tem centroavante. O Grêmio ainda tem o Jael, ainda tem o André, tem esses jogadores aí. Então, logo, o Corinthians precisa mais do Viseu também. Não tem centroavante? Se der certo, né? Se der certo. Logo, quem precisa mais do Todo mundo só centroavante é o precisa do Corinthians. atacante que dá certo. isso, Não precisa do cara que vai dar errado. Mas o Bozelli é garantido. Ele é mais experiente, mas- mais rodado, Mas aí, evidente. se você pegar, pega aí quais as opções que o Corinthians tem aí? Roger Roger e Jonathan. Ainda tem o Gustavo, né? que tá voltando, né? Que tá voltando também. E o Corinthians contratou um outro jogador também, só que esse é mais novo, se eu não me engano, veio da Ponte Preta, se eu não me engano, centroavante também. Agora- Mas aí é mais pra frente. Eu só acho que ter Não é pra 4 resolver opções agora. de centroavante nesse nível é demais, entendeu? Porque você tem 4... Tudo bem, você vai o quê? Você vai fazer o quê? Você vai jogar com os 4, você vai testar os 4 no Campeonato Paulista para chegar à conclusão de qual você quer ter? Quer dizer, eu acho que é preciso ter uma avaliação prévia já baseada no que aconteceu no ano passado e resolver. Bom, é o seguinte, tudo bem, precisamos contratar um centroavante, vai ser o Viseu, não vai ser o Viseu? Ok, vem o Viseu. E aí você pode ter mais um, ou mais um, evidentemente, você tem que ter, ou no máximo mais 2, né? Então o Gustavo está chegando, vai ser Gustavo e Viseu, e eventualmente você quer manter uma terceira opção. Eu não sei se o Corinthians pode se dar o luxo de ter 4 centroavantes, pagar o salário de 4 jogadores, ainda que a gente não esteja falando dos maiores salários do elenco, mas você não precisa ter 4 centroavantes, sendo que, né, você olha para o nível deles e me parece que você pode dispensar já de antemão, emprestar, para pelo menos não pagar salário, um ou 2 deles, né? A gente tá falando do Trellis meio que sobrando ali no São Paulo, né? Valeria o Grêmio ou o Corinthians dar uma olhadinha, tentar conversar? Já que a gente está acompanhando aí, e vamos falar disso daqui a pouco, tantas negociações entre clubes no Brasil, né? O pessoal não está indo fora buscar, negociações entre eles mesmo, entre os clubes brasileiros. Valeria ou não? Dá uma olhadinha no São Paulo, o Trellis está ali e tal, São Paulo já sinalizou que podia envolver na negociação com o Vitor Ferraz, de repente não dá certo. Valeria, mais do que tentar uma aposta que seria um retorno do Viseu, por exemplo? Olhar o Trellis? Eu não sei se a aposta no Trellis é mais garantida do que a aposta no Viseu. Aí, assim, né, o Viseu não é certeza, mas o Trellis também não é certeza. Me parece que são alternativas. São todas alternativas. Para o São Paulo, hoje, realmente, você tem o Pablo que joga por ali e que chega para jogar por ali. Você tem o Diego Souza como uma boa alternativa para jogar como centroavante também, num lugar até em que a falta de combatividade dele faz menos diferença, né? Então, assim, o Diego Souza é uma boa opção por ali. Você tem o Carneiro. Realmente, acho que é totalmente compreensível e justificável o São Paulo querer envolver o Trellis na negociação. Agora, a melhor opção entre Trellis e Viseu, sinceramente, não sei se o Zé e o Antero têm uma... Eu acho que são apostas, são 2 apostas. Não tem... São apostas Queria que- falar? Não. Fala. só tem Não, eu acho que são apostas. É o que estava fazendo aqui, fazendo ainda aqui a pesquisa. Não, são apostas porque você não sabe o que esses jogadores podem entregar. Por mais que o Trellis tenha feito meio campeonato, um campeonato bom pelo Vitória, no São Paulo ele alternou também as partidas que jogou. Às vezes entrou e solucionou, fez um gol, outro e tal, mas no modo geral, você não tem como defini-lo, assim, esse cara vai chegar, como eu falei, e vai solucionar os problemas. Eu acho que não. Tá. São apostas, mas se você tivesse que apostar em uma. Trellis Tá aí e na Viseu, mesa. Tá o Trellis e o Viseu, você vai olhar as duas e falar assim, eu tenho que escolher um. Difícil, hein? Dos dois aí. Talvez eu apostasse no Viseu. Eu acho que o Viseu. O Viseu também acho. Por ser mais tecnicamente novo. é melhor. Por ser mais novo, mas tecnicamente é melhor. Tem uma versatilidade. Eu acho que ele é mais versátil do que o Trellis. O Trellis tem uma função bem específica em relação à referência e bolas aéreas, né? Bolas altas ali para
Mas no chão ali tem uma certa dificuldade. O Viseu não, o Viseu já sabe jogar mais do que o Trellis em relação a isso. Sim, sem dúvida. Vai de Viseu também, né? Aí na comparação vai de Viseu, né? É isso. Seguinte, fã de esportes, hashtag futebol na V, dizendo aí, ó, você pode responder, hein? Quem precisa mais do Viseu? A gente daqui a pouco vai falar de campeonato inglês, daqui a pouco a gente vai falar também das movimentações do mercado da bola. Zé, eu queria falar uma coisa em relação a esse tipo de contratação, né? Eu não sei. Fica à vontade. Só aproveitando. Não, fica à vontade. Para tomar cuidado, né, com as pessoas que estão gerindo a carreira desses jogadores, né? Porque assim, bate e volta, bate e volta, empresta daqui, empresta dali. Sabe, o menino está ganhando dinheiro, sim, mas você imagina se o menino batesse, permanecesse na Itália, fizesse um bom campeonato, tornasse um jogador mais importante ali, vai ganhando mais força, as pessoas vão conhecendo e aí vai para um time maior, tal, melhor, quer dizer, tomar cuidado, né? Porque da mesma forma que podem acabar, não acabar com a carreira do jogador, não é isso, mas fechar as portas dos jogadores tão jovens e as portas tão cedo, né, para determinados jogadores, eles podem também prejudicar os que estão aqui. E tem, é verdade, Zé, a gente fala assim, como sai muito cedo, não é sempre que você tem um... Rodrigo, Neymar, sei lá, o próprio Gabriel Jesus, que nós falamos do Gabriel, que está tendo tempo de crescer, de amadurecer, porque tem um técnico que gosta dele e entende. Mas pediu a contratação dele. Mas muitos saem nessa mesmo. Temos que ir, tá na hora, vamos ganhar grana e tal. É evidente, sei lá, fosse meu filho, fosse meu neto, fosse alguma coisa, você ficaria entusiasmado de ir. Mas tem de avaliar. Às vezes o cara não está com a cabeça assim também preparada ainda. E tem gente que com 18, o Zé com 16 era... 16? Quando você era titular? 16. Com 16 era titular no Corinthians, pô. Tem cara que com 22 não tem a maturidade para ser titular no Corinthians, né? Mas, então, as pessoas... tem a idade cronológica, a idade mental, a idade até cabeça profissional, nem sempre, não é igual para todo mundo. E isso faz muita diferença, Claro, né, Antero? claro. O Viseu mostrou, acho que até em alguns episódios no Flamengo, não lembro para quem que ele tinha feito Rodolfo. o gesto. Rodolfo. Quer dizer, ele mostrou em alguns episódios no Flamengo que assim, a maturidade não é das mais avançadas, ele ainda é muito novo. O Udinese costuma ser até um bom destino, né? Tirando a parte do clima, do frio e tudo mais, é um bom destino para você começar a jogar, para você entrar boa na de Europa. lançamento também. Porque então, tem tradição de brasileiros, né? Eles têm muita tradição de buscar jogadores fora da Itália, eles têm uma rede de olheiros muito competente. É um clube com uma torcida pequena, porque a cidade é pequena, tem pouca gente ali. A pressão, acho que é das menores que você pode encontrar no futebol italiano. Então, não é aquela coisa que se você formar 1, 2, 3 jogos, você vai ter um problema de torcida, uma coisa de... Não, acho que assim, é um bom caminho, é um bom início, mas ele não tem conseguido as oportunidades. Sinceramente, não tenho informação, até tentar descobrir por que ele não tem tido essas oportunidades, se não está convencendo nos treinos, se tem uma questão ligada a isso que o Antero falou, porque, enfim, acho que é sempre esse ponto ele é sempre muito importante e os técnicos olham muito para isso, né? O próprio Gabigol, acho que muito do que aconteceu com ele, das poucas oportunidades que ele teve, se devem ao fato dele ter chegado acreditando ter um tamanho que ele não tinha lá. Ele tinha aqui, mas não lá. Isso é muito claro. Ele foi uma aposta. Como eu fui aposta, como o Pirlo foi aposta para a Inter de Milão. Aí o Pirlo rodou depois com o Mazzoni, né, o treinador da Roma, histórico. Falou, Pirlo, vem cá. Tá vivo? Morreu. Acho que tá vivo ainda. Tá vivo ainda. Vem cá, joga de frente pro gol. Aí se tornou o melhor jogador que eu vi jogar nessa posição, um dos melhores do mundo. É questão de entender como pode ser trabalhado. E assim, se eu sou o Viseu, com todo respeito ao Grêmio e Corinthians, eu falo para o meu empresário, eu quero permanecer aqui, me empresta para um time da Europa. Entendeu? Façam de tudo. Talvez se ele quer isso. Talvez se ele quer isso, né? Sim, não, mas às vezes é cômodo, entendeu? Bato, volto, não consigo jogar. Não, lá no Brasil eu tenho mercado. Sim, eu tenho mercado. Mas muitas vezes esse mercado pode ser fechado. Sim. Você fecha uma porta. É uma porta que poderia te dar possibilidades imensas, porque a Udinese tem essa tradição de montar bons jogadores, montar uns bons times, né, vamos dizer assim, mas um bom tempo já não monta, mas que os brasileiros se conseguem jogar bem ali e dali irem para outros clubes. Então, é interessante. Não sei, eu sempre falo assim, eu tiro o chapéu quando pega
um jovem que sai daqui, falando daqui brasileiro, como tem em tantos outros países também, e vinga, sabe, o cara sai daqui e vinga num futebol, por exemplo, como o da Itália. Um nome que sempre vem na cabeça, o Rodrigo Tadei. Você lembra? Saiu daqui também, menosprezado. Pô, o cara fez carreira, ele jogou na Roma, jogou... Respeitadíssimo fora. O Paulo Sérgio, também. né, quando saiu do Corinthians também, vai para a Alemanha, esse não vai aguentar o tranco. Pô, o cara passou, foi campeão na Alemanha, campeão na Itália. Tadei tá sempre na curva ali, né, Antero? Curva Sul. Ele vai sempre assim, é demais isso, assim, a ligação dele com a Roma ficou tão grande, tão forte, que ele tá sempre ali na curva.